Louvado seja Deus, que benção estarmos aqui reunidos na presença do Senhor. Eu glorifico a Deus pela vida dos irmãos que estão chegando, que vão chegar. Por isso eu digo bom dia, boa tarde, boa noite, para que você que vai ver esse vídeo no momento oportuno, um vídeo que com certeza vai abençoar a sua vida. E eu gostaria de pedir à irmã Cissa, que orasse ao Senhor para nós começarmos. A irmã pode? Irmã Cissa, irmã Cissa, Oi, vou orar, peraí. por favor, É que pode tinha orar. saído. Tá, vou orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade, Senhor, de estarmos aprendendo a tua palavra. O Senhor possa nos dar direção em tudo, Senhor. Continua usando o seu professor, que tem sido bênção nas nossas vidas. Senhor, que seja uma aula abençoada e que possamos sair edificados dessa aula, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Primeiro, porquê das autoridades. O Evangelho de Marcos, uma catequese com adultos. Diz assim, Marcos 2, 1 ao 3 e 6. É um texto dramático de tensão e de conflito das autoridades, doutores da lei e fariseus, contra Jesus. Encontramos aí 4 vezes a pergunta por quê, em sinal de desaprovação e de condenação. O desfecho dessa pergunta raivosa está em 3:6, em que temos a declaração de que Jesus deve morrer. Os fariseus partidários de Herodes fazem um plano para matá-lo. Jesus já está marcado para morrer. Vamos dividir Marcos 2, de 1 a 3 e o 6. Em 5 cenas. 2, de 1 ao 12, primeiro porquê. 2, 13 ao 17, segundo porquê. 2, 18 ao 22, terceiro porquê. 2, 23, 28, quarto porquê. E Marcos 3, 1 ao 6, o desfecho dos episódios anteriores. Desde já vale a pena notar um contraste depois da primeira cena. O povo afirma nunca ter visto algo semelhante. Depois da quinta, Marcos 3, de 1 ao 6, as autoridades declaram que Jesus deve morrer. Por trás desses 4 porquês está o ensinamento novo, feito com autoridade, que o povo reconheceu desde o começo da atividade de Jesus. Em outras palavras, o povo percebe que o reino está cada dia mais próximo, mas as autoridades do povo planejam matar o portador da boa notícia. Tudo se passa em Cafarnaum, cidade que se tornou o centro da boa notícia. Vamos ler o texto de Marcos 2, de 1 ao 12. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo na cidade de Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que Jesus estava em casa. E tanta gente se reuniu aí que já não havia lugar. Levaram, mas não havia lugar, nem na frente da casa. Repetindo, e tanta gente se reuniu aí que já não havia lugar, nem na frente da casa. Jesus anunciava a palavra. Levaram então um paralítico carregado por 4 homens, mas eles não conseguiram chegar até Jesus, por causa da multidão. Eles fizeram um buraco no teto, bem em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Ora, outros doutores da lei estavam aí sentados e começaram a pensar: por que este homem fala assim? Ele está blasfemando, ninguém pode perdoar pecados, porque só Deus tem poder para isso.
Jesus logo percebeu que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: por que vocês pensam assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, pegue a sua cama e ande? Pois bem, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse Jesus ao paralítico: eu ordeno a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Aprofundamento. Depois de anunciar a boa notícia em outras aldeias, vencendo a tentação da popularidade fácil, Jesus está de novo em Cafarnaum e está em casa, onde vai se sentindo sempre mais à vontade do que na sinagoga. Talvez se trate da casa de Simão, mas desta vez há uma novidade. Anteriormente, a cidade inteira cabia no pátio. Agora se diz que casa e pátio estão cheios. E ainda há gente querendo participar do ensinamento prático de Jesus que acontece dentro da casa. Mais adiante, Marcos vai mostrar quem está dentro da casa. Agora chama a nossa atenção para um fato que expressa aquilo que o povo espera e busca. A atenção recai sobre um paralítico carregado por 4 pessoas. Sem poder fazê-lo, entrar na casa e na presença de Jesus, usa um método inédito e arriscado. Abrir um buraco no teto e fazer o paralítico descer por ali. As reações das pessoas devem ter sido as mais diversificadas. A de Jesus é portadora de boas notícias. Ele descobriu, nesse gesto, um ato arriscado de solidariedade e de fé. Fé de quem? Marcos diz eles, e isso deve compreender o doente e os que o carregavam. Esses têm fé solidária, movidos por ela e que não levaram em conta os danos materiais causados ao dono da casa. Eu fui por causa dela que tiveram força para carregar até o teto um doente. Na cultura daquele tempo, os doentes eram vistos como castigo de Deus por causa do pecado. Veja João 9:2. O preconceito contra esse homem deve ter sido forte, pois Deus o teria carregado pelo resto da vida, com uma paralisia permanente. As pessoas não veem, pensavam, mas Deus vê tudo e nada deixa impune. O que nós vemos é resultado de algo muito grave que somente Deus viu e não teve dó, paralisando completamente esse malfeitor. Isso era parte da pregação e do credo dos doutores da lei e fariseus. Parece que os carregadores do enfermo e Jesus são os únicos a pensar de modo diferente. Assim fazendo, superam a ideia de um Deus cruel e implacável e conseguem se solidarizar. Tornem-se os pés, as mãos e a voz do excluído e indefeso. Note que o paralítico não fala. Solidarizando-se com o enfermo, inocentam Deus. Dizendo ao doente que seus pecados estão perdoados, Jesus ataca a raiz de todos os males que afetam o ser humano, dado cultural daquele tempo e lugar, ensinando-nos em tempos e culturas novos, não por panos quentes nas paralisias humanas, mas ir direto à raiz para libertar. Contudo, agindo dessa forma, ele provoca os doutores da lei, de certo modo acusa-os de suportes de uma religião que discrimina e exclui, ofuscando a imagem de Deus. Acusa-os de terem uma religião inócua contra os males que afligem o ser humano. A reação deles é venenosa. E o primeiro porquê, acusando Jesus de blasfêmia. Na cultura daquele tempo, blasfemar era atribuir às pessoas aquilo que pertence unicamente a Deus, no caso, o poder de perdoar pecados. E, segundo a lei, na qual eles são especialistas, a blasfêmia era punida com apedrejamento. Levítico 24:16. Há, portanto, uma tácita condenação à morte de Jesus, blasfemador. Jesus conhece as pessoas por dentro, João 2:25. Sabe que o paralítico não é um punido por Deus. Ele conhece também as intenções dos doutores da lei e os ataca. Naquele tempo, os pecados eram perdoados mediante o sacrifício de animais. Jesus, perdoando com sua palavra, suprime o sacrifício.
e indiretamente acusa seus opositores incapazes de recuperar o enfermo. A reação dos doutores da lei contra Jesus vira mais adiante, na pessoa do fariseu e partidários de Herodes, e numa reação pessoal, quando acusam Jesus de estar agindo por força de Beelzebul, chefe dos demônios. Marcos simplesmente mostra Jesus fazendo antes o mais difícil, perdoar os pecados, e isso o põe em forma de igualdade com Deus, para o seguir e fazer o mais fácil, ou seja, ordenar ao paralítico que se levante, carregue a cama e vá embora. Jesus foi a raiz de todos os males, curando o paralítico por dentro e por fora. Eis que sempre tinha sido carregado, agora carrega a própria cama. A sogra de Pedro se levantou e se pôs a servir. O paralítico está livre de sua dependência e, se quiser, poderá servir a outros. O povo reage, retomando e ampliando o que já tinha dito no primeiro milagre de Jesus. Nunca viu coisa assim. E louva a Deus como se fosse a própria boca do paralítico curado. Por favor, professor, deixa Deus te usar. Amém. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Como foi bem dito aí pelo Isaías, o título do estudo é O Primeiro Porquê das Autoridades. E na introdução é dito que 4 vezes surgirá nesse texto de Marcos, tão bem construído, essa questão dos porquês. São os questionamentos feitos acerca da pessoa do Senhor Jesus. Então aqui a gente vai ver, a partir do capítulo 2, que essa tensão de Jesus com os religiosos, ela vai crescer. Ela vai crescer ao ponto já de nós identificarmos qual que é o desejo deles. O desejo deles é que Jesus morra. Então, a partir de agora, a gente vai acompanhar essa trajetória de Jesus operando, de Jesus pregando, de Jesus ensinando, e qual é a reação desses grupos, né? Os grupos religiosos, políticos da sua época. Eles vão buscar silenciar Jesus através da morte. Então, o Evangelho, ele já deixa uma chave de leitura para nós. A partir de agora, nós temos sempre que comparar. Quando se dá o encontro de Jesus com essas categorias, com essas classes, a gente vai verificar que é um encontro mortal. É um encontro onde é luz e trevas, onde não tem possibilidade de reatar. A partir de agora, vai ser sempre essa questão da perseguição. O texto ele é muito rico. É um texto famoso, é uma história que muita gente conhece, é uma história que sempre vem na nossa mente através de filmes, desenhos, de ensinos e pregações, né? Acerca desse paralítico que ele é curado por Jesus, aquela cena clássica dos amigos descendo ele ali pelo teto, né? É uma cena bem característica, porque você imagina uma casa ali que está cheia de gente, de repente você vê o teto se abrindo, né? Caiu poeira, sujou as pessoas ali, deve ter até caído ali sobre Jesus isso, né? Imagina ele olhando para o alto assim, ensinando, daqui a pouco ele está olhando para o alto e vê aquele paralítico ser descido ali pelos seus amigos. Então é um texto muito conhecido, mas ele é um texto que tem uma riqueza literária muito grande. E é isso que eu vou tentar aqui passar para vocês brevemente, na nossa forma de interação aqui. Eu vou fazer um comentário breve, depois eu vou retornar para o irmão Isaías. O texto, como foi lido, é o capítulo 2, do versículo 1º ao 12º. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo na cidade de Cafarnaum. Essas ligações que existem nos evangelhos são bem interessantes. Esses textos de conexão, né? Eles sempre buscam colocar o tempo e a geografia. Então a gente vê aí, alguns dias depois, ele está ligando com o evento passado. Então a gente não pode ler essa passagem sem entender o contexto anterior. Isso é claro, para quem está lendo o evangelho corrido, quem está lendo ele desde o início, capta mais facilmente. Mas para quem vai fazer só a leitura a partir do capítulo 2, deve recorrer ao capítulo 1º, não deve fazer a leitura somente a partir do capítulo 2, porque ele está fazendo uma conexão, né? Alguns dias depois. Então, o que ocorreu antes, né? A gente relembra lá os fatos, foi até colocado aqui. Jesus ele está anunciando em outras aldeias, ele começa a ter uma popularidade entre o povo, né? E Jesus agora ele retorna para Cafarnaum.
Então, o que o texto está mostrando? Que a popularidade de Jesus ela começa a crescer em função do seu ensino, que é considerado algo novo, né, e é feito com autoridade, e com principalmente essa questão da cura, da expulsão de demônios, né, de Jesus ele operar tão poderosamente como nunca ninguém tinha feito. Então, olha, o texto vai dizer assim, ó, logo se espalhou a notícia de que Jesus estava em casa, né, porque o que está acontecendo aqui? As pessoas estão procurando Jesus, a fama dele se espalha, então as pessoas querem estar perto dele. Então, alguém começa a divulgar, as pessoas começam a falar, ó, Jesus está em casa. Ele agora voltou, está em Cafarnaum novamente, ele andou ali na sua itinerância e agora ele retornou. Então, é uma questão geográfica aqui também para nós, né? Ele tem que começar a operar dentro aí da casa. E tanta gente se reuniu aí que já não havia lugar nem na frente da casa. Então, veja, o texto está posicionando. É muita gente que Jesus agora está atendendo, que está diante de Jesus. Começou lá com aquele chamamento de Jesus, com os seus discípulos, né, que ele vai chamando ali, na sua caminhada. Depois muita gente é curada, agora é tanta gente, né, é uma maneira hiperbólica do texto dizer, é um exagero que está sendo falado. Ele está chamando para isso. Fala, olha, tanta gente ali perto de Jesus que nem na frente da sua casa ali comporta mais as pessoas. E o texto é interessante, porque ele fala que mesmo com o apelo da multidão, o que Jesus fazia? Ele anunciava a palavra. Então o texto quer sempre mostrar isso. A função de Jesus sempre é como um mestre, como um ensinador. É alguém que anuncia a palavra. Ele está em casa. O que você espera de alguém que está em casa? Descanso, né? Alguém que está em casa está na sua intimidade. Mas qual que é a característica de Jesus? Mesmo em casa, ele anuncia a palavra. Levaram então um paralítico, carregado por 4 homens. Não adianta a gente entrar aqui nessa questão de por que eram 4 homens, né? Tem gente que fala assim, porque representa os 4 evangelhos tal, mas naquela época não se tinha essa noção de que eram 4 evangelhos canônicos. Quando Marcos foi escrito, isso não tinha isso em mente ainda, não tinha essa definição canônica dos 4 evangelhos. 4 possivelmente era o número da terra, né? É o número da completude da terra, como se acreditava no passado, os 4 cantos da terra. Então pode ser algo de uma totalidade, né? Um homem que ele é carregado por 4 amigos, então ele está na totalidade ali daqueles homens, daqueles amigos. Eles não conseguiam chegar até Jesus por causa da multidão. Aqui é uma outra chave de leitura. Sempre a multidão ela é um empecilho para Jesus, para chegar até Jesus. Você pode ver que sempre quem quer chegar em Jesus ou chegar até Jesus tem que romper com a multidão. A multidão ela sempre causa transtorno. Sempre quando tem multidão no evangelho, tem carência, tem dificuldade, né? Porque a multidão ela quer Jesus, mas no círculo mais íntimo de Jesus não está a multidão. Porque a multidão ela se encanta com a novidade, a multidão ela busca as coisas que geralmente não são as coisas essenciais. Então o texto é bem claro. Eles não conseguem chegar até Jesus por causa da multidão. Então fizeram um buraco no teto, bem em cima, no lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Muito interessante, né? Então eles conseguem subir, a multidão não deixa eles entrar, então eles conseguem um atalho. Ou seja, existe aqui uma ação criativa. Isso sempre agrada a Deus, as ações criativas, né? São sempre pessoas que não se importam com a multidão. Elas sempre dão um jeito de chegar até Jesus. E o texto bíblico ele nunca recrimina isso. Ele sempre exalta isso. E é o que acontece aqui, ó. Vendo a fé que eles tinham, então Jesus consegue olhar a fé. Isso é muito interessante, né? Paulo também, o texto bíblico em Atos vai dizer que Paulo viu a fé, né? O que significa ver a fé, né? Você vê aquela expectativa. São pessoas que elas não reconhecem empecilhos para chegar até Deus, até Jesus. Então isso tem que estar no nosso coração também. Essa fé que não conhece impedimentos, que não conhece empecilhos. Jesus ele vê a fé que eles tinham, né? O texto até trabalha quem seriam esse eles, né? Os amigos e também o próprio paralítico. Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Essa frase aqui é muito profunda. Aqui, se a gente parasse aqui para comentar isso aqui, levaria muito tempo, porque Jesus chama ele de filho. Então isso é muito interessante. Jesus ele reconhece ali que aquele homem era um filho de Deus.
né? E Jesus perdoa os pecados. O interessante é todo esse contexto, né? Se ele é doente, o que tem na mentalidade do povo? Que esse homem é um pecador. Então Jesus trabalha ali, em primeiro lugar, não a doença dele, mas trabalha aquela consciência que havia entre as pessoas. Então, você imagina, Jesus está numa casa fazendo isso. Como é que se perdoa pecados? Você tem que ir no templo, você tem que pagar, você tem que fazer um sacrifício, você tem que se arrepender lá. Agora não. Agora Jesus está numa casa e ele designa isso. Filhos, teus pecados estão perdoados. Imagina o choque que isso ocorreu ali, o que trouxe na mentalidade das pessoas, né? Ora, aí você vai ver como outro grupo entra em cena. Ora, alguns doutores da lei estavam aí assentados. Olha que cena interessante. Aqueles homens estavam de olho em Jesus, vendo o seu ensino. E começaram a pensar, por que este homem fala assim? Ninguém falava desse jeito. Como é que alguém pode perdoar pecados? Quem tem autoridade para isso? Ele não é sacerdote, ele não está falando em nome da religião, ele não está no templo, ele não está recebendo nada, ele não tem pedigree espiritual, ele não faz parte de uma classe especial. Ele é um rabino, ele é um ensinador popular, pobre, vem de uma família humilde, com palavras ali que são direcionadas não para os mais importantes, mas para o povão. Quem é esse homem para fazer isso, né? Então eles perguntam, por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados, porque só Deus tem poder para isso. Isso é o ensinamento da religião. Eles estão no ensinamento fixo da religião. Jesus blasfema. Jesus é alguém que vai contra Deus na visão deles. Porque quem é que pode perdoar pecados? Será que também a gente não pensaria isso se a gente estivesse lá, vendo Jesus ensinando, curando aquele homem ali, né? A gente faz assim, ué, que discurso é esse aí que ele perdoa pecados? Acho que ele já está indo longe demais, né? E aí era o texto interessante. Jesus logo percebeu que eles estavam pensando no seu íntimo. Isso aqui mostra o quê? A divindade de Jesus. Jesus conhece o coração do homem, né? Ele vê fé naquele paralítico e ele vê esse questionamento no coração dos doutores da lei. Que disse, por que vocês pensam assim? O que é mais fácil, olha só como Jesus é maravilhoso. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os teus pecados são perdoados? Ou dizer, levanta-te, pegue a sua cama e ande? Olha que pergunta devastadora na mente deles, né? Jesus considera tudo como coisa fácil. E ele vai demonstrar na prática agora. Pois bem, para que vocês saibam que o Filho do Homem, aqui ele chama uma figura escatológica, né? Ele poderia dizer o Messias, tal, mas ele escolhe a figura do Filho do Homem. Então aqui é uma figura escatológica. Tem poder na terra para perdoar pecados? Disse Jesus ao paralítico, eu ordeno a você, levanta-se, pegue a sua cama e vá para casa. O que ele está mostrando? Que o que ele falou não é blasfêmia, porque ele tem autoridade para fazer aquele homem levantar. Ele está mostrando que ele é de fato o Messias esperado. Ele está mostrando algo ainda mais, que ele é o Filho de Deus. Quando fala do Filho do Homem, é a figura escatológica lá de Daniel. Então ele fala, olha, o que é mais fácil? É perdoar ou trazer a cura? Então Jesus, ele para mostrar que ele tem o poder de perdoar pecados, ele cura. E aqui é algo muito interessante, se a gente fosse trabalhar isso aqui, daria talvez um estudo inteiro aí junto com Isaías, com os irmãos, é o seguinte, é que Jesus já perdoou o pecado sem precisar da morte na cruz. Isso é uma outra coisa, né, que dá pano para manga. Ele já ordena aqui o perdão dos pecados. Ele não fala assim, olha, você vai ser perdoado, eu vou redimir a humanidade, não. Ele já apresenta o perdão. Assim como João apresentava o perdão no arrependimento, na mudança de mente. Então, o perdão aqui para as comunidades, o que era? Era ouvir a palavra de Jesus. Era seguir nesse segmento de Jesus. Sem sangue. Sem sangue. Aqui ainda não tem sangue. E a coisa mais interessante é que o episódio que é escolhido para mostrar isso, ele é muito interessante, porque ele é de um paralítico. É a cura de um paralítico. Por que é colocado o paralítico no início? Porque é a paralisia que impedia as pessoas de seguir Jesus. Não somente a paralisia física, mas essa paralisia
pessoas. Mas quando ele vincula o perdão junto com a cura, é exatamente esse paralítico, onde ele vê a fé dos amigos, vê a fé dele, e declara isso diante ali das autoridades religiosas que vão até a casa de Jesus. Então, naquele círculo íntimo ali, você vê doutores da lei vendo o ensino dele, porque a fama dele já se espalhou. O que eles aguardavam ali? Pegar Jesus numa heresia, pegar Jesus numa blasfêmia e já descartar Jesus diante do povo. Só que aqui eles têm algo muito maravilhoso. Jesus, com o ensino dele que causou uma confusão na mente desses religiosos, ele tem um ato, ele faz algo que ninguém conseguia fazer. Ou seja, se ele está curando um paralítico, ele tem autoridade de Deus. Se ele tem autoridade de Deus para curar, vai ter que aceitar que ele tem autoridade de Deus para perdoar. Então, isso causa uma confusão neles muito grande. Porque se eles acusam Jesus de blasfêmia, porque Jesus tinha perdoado os pecados, como que vai ficar a questão do paralítico? Como é que eles vão ir contra Jesus? Porque Jesus curou. E só Deus faz isso. Então, o perdão está ligado com o quê? Com a cura. Porque o que está na mentalidade deles? Aquele homem é paralítico porque Deus está castigando ele. Ele pecou, ou foi a família dele que pecou, então ele está recebendo o castigo de Deus. Aí Jesus disse que ele está perdoado. Aí fala, como é que ele está fazendo isso? Ele está blasfemando. Aí agora Jesus cura aquele homem, ou seja, o castigo de Deus foi removido, porque agora ele está andando. Se o castigo de Deus foi removido, o que Jesus falou acerca do perdão é verdadeiro. Jesus colocou aqueles homens xeque mate. Não tem como recusar. Por isso que a perseguição vai aumentar. Porque agora não tem como você fazer nada contra ele em função de palavras. Porque qualquer argumento que você utilizar vai cair por terra. Se você falar que ele blasfemou, porque ele perdoou pecados, a evidência de que ele não blasfemou é porque aquele homem está andando. E aquele homem só está andando porque Deus quis. Porque aquele homem estava castigado por Deus e agora não está mais. Como é que ele não está mais? Quem é que sabe isso? É a religião? Não, é Jesus. Porque Jesus declarou o perdão dos pecados. Olha que interessante. Ele vai pegar a cama e vai para casa, né? Jesus manda para casa. Jesus, ele não fala assim, vem e me segue. Ele fala assim, vai lá ficar na sua casa. Vai lá ficar com a sua família. Jesus fazia isso com algumas pessoas. Outras pessoas Jesus chamava para o seu segmento mais próximo. Outro Jesus mandava para casa para o grande testemunho, né? Você imagina aquele homem saiu de casa carregado. Imagina a alegria que vai ocorrer. Aquele homem vai chegar em casa andando, né? Carregando a sua cama. O paralítico, então, se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. Imagina a cena, hein? É que ele entrou pelo telhado, ele agora está andando. Você imagina o que isso causa. E todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo, nunca vimos uma coisa assim. E agora, meus irmãos, o que a religião vai dizer? Qual é o argumento da religião? Eles foram lá, aí eles vão voltar com um relato. O que vocês viram lá? Esse homem é louco? Ele é blasfemo? Ele é falso profeta? Ele é contra o templo, contra a religião? O que vocês viram? Conte para nós, imagine um relato. Nós estávamos lá, de repente, pegaram um paralítico, abriram o teto, colocaram diante dele. Ele falou que aquele homem estava com seus pecados perdoados. E aí? Vocês blasfemaram? Vocês declararam que ele estava blasfemando? Não deu tempo. Porque aquele homem foi e levantou aquele outro. Ele disse que aquele homem estava curado, aquele homem que era paralítico se levantou e saiu andando. O que vai ter que dizer? Ou que aquilo tudo era uma mentira, ou vai ter que procurar matar Jesus. O que eles vão preferir fazer? Matar Jesus. A partir dali, eles vão começar a buscar uma ocasião para matar Jesus. Por quê? Ninguém pode com o ensino de Jesus e ninguém pode com as obras de Jesus. Quando você não consegue vencer um homem como esse no seu ensino e nas suas obras, o que resta? Ou você vai segui-lo, ou você vai ficar em oposição a ele. É isso que a gente vai ver. Por isso que nesse estudo se coloca o primeiro dos porquês, né? Vão ter mais 3 aí que nós vamos ver nas próximas aulas, permitindo o Senhor. Passar para o irmão Isaías. Professor, muito boa esse mergulho que nós estamos no livro de Marcos. Feliz em ver aqui os irmãos Arnaldo, Márcio, o nosso irmão Cristiano.
a irmã Cissa, muito feliz, graças a Deus. E, professor, é impossível não ver esse texto e não fazer, quando o professor fala em religião, né? Quando o professor fala em religião, é impossível a tua mente não vir no que nós vivenciamos hoje, né? Nas religiões hoje, né? E quando eu falo religião, eu não falo só a religião cristã. Eu eu a- a- fa- eu, fa- eu coloco junto todas as religiões, todos os segmentos religiosos que nós conhecemos. Os segmentos religiosos, a cultura religiosa do Brasil, ela é uma cultura que ela é complicada. Ela é complicada demais, ela não é simples, ela é complicada. E Jesus, cada dia que nós aprendemos um pouco dele, nos mostra a simplicidade do que é ser um seguidor de Jesus. Ele veio para simplificar, não é isso? Aí, nesse texto aí de Marcos 2, do 1 ao 12, que nós lemos, Jesus abole a ida ao templo, como foi dito, Jesus abole o sacrifício de animais, aquele processo de comprar animal, papapá. Jesus abole a exclusão, né? A exclusão do paralítico. E Jesus abole, eu vou ficar falando até meia-noite aqui, é o que Jesus aboliu nesse texto. E nas religiões que nós observamos atualmente, cada dia que passa existem regras. A gente comentou aqui que agora, além de você orar na igreja, vou usar o tempo do templo atual, você vai na Batista, na Nova Vida, na Assembleia e tal. Além de você orar por um enfermo ou por um pedido de oração, além de você orar, ou quando você anota aquele pedido no papel, professor, não é suficiente. O orar não é suficiente, tem que anotar no papel. Anotar o pedido no papel. E depois de anotar o pedido no papel, professor, irmãos e irmãs, não é o suficiente. Você tem que fazer o quê? Ir no monte ou atrás da igreja para queimar o pedido, professor. Então, vão se complicando, né? Vão se complicando. Se você não tiver uma certidão de casamento, mas morar com uma pessoa 30 anos e ser feliz com essa pessoa que mora com você ser avô ou avó dos seus netos, não é suficiente. Você tem que ter uma certidão, senão você não vai participar. Então, Jesus ele veio simplificar. Eu tenho aprendido isso. E agora eu vou abrir para os irmãos aí para falarem algo, alguma coisa a respeito do que vocês entenderam com a fala do professor. Por favor, Cristiano. Por favor, irmã Cissa. Sobre essa simplicidade de Jesus. Mas logo eu, irmão. Boa noite, primeiramente, a todos. Acabei de chegar. Essa simplicidade de Jesus assusta, né, cara? Jesus Assusta. Jesus sempre foi muito simples. E eu bem entendo muito bem a sua colocação, apesar de fazer aqui um rebate em cima da sua colocação. Aham. Que foi essa última colocação. Realmente, eu estou vivendo esse momento, né? Esse processo. Tudo bom, professor Wilton? Uhum. E aí, o que que acontece? Estou vivendo esse processo do casamento. Eu já vivo com a minha esposa há 10 anos. A gente se conheceu, eu estava voltando para a igreja, estava perdido nas farras do mundo. Minha esposa, ela gosta, ela vai, ela não se identifica ainda uma pessoa, vamos dizer,
ao serviço de Cristo, sabe? Ela não tá ainda ligada, não se batizou, aquela coisa toda. E eu respeito o tempo dela, porque o tempo dela é o tempo dela, não é o meu tempo, é o tempo do Espírito Santo que tem que fazer a obra. E a hora que o Espírito Santo achar que ela tem que se batizar, ou ela entender a circunstância do batismo, isso vai acontecer naturalmente. E aí eu tô nesse processo, como meu irmão falou, eu tenho vivido com a minha esposa já há 10 anos e agora a gente casou no civil e vamos casar. Até então, vamos apresentar o nosso matrimônio diante da sociedade no tal conhecido religioso, que eu não gosto muito dessa palavra. Eu vou me apresentar diante da sociedade, apresentar meu matrimônio e pedir a bênção do pastor, né? A bênção apostólica sobre o meu casamento, sobre a vida. E aí o irmão Isaías traz uma coisa assim, poxa, hoje em dia para você ser casado, você tá 30 anos, mas você ser casado, você já tem neto, já vive com essa pessoa, mas você tem que ter uma certidão. E eu acho o seguinte, irmão Isaías, que realmente tem que ter uma certidão. É claro que se a gente estivesse vivendo nos tempos de Jesus, seria muito mais prático, muito mais fácil. Só que os tempos são outros. E eu acho que a gente tem que ter uma certidão, por quê? Porque se você não tem uma certidão, você acaba não tendo uma legalidade daquilo que você está construindo, que é o casamento, no caso, entendeu? Se eu não tiver uma certidão, eu não consigo, minha esposa passar mal, eu não consigo entrar no hospital e dizendo, eu sou o esposo dela. Porque vem a mãe na minha frente e fala assim, não, eu sou a mãe dela e eu tô documentada. E aí eu não. Eu passo a ser o segundo, terceiro, quarto, porque vai ter a filha que vai entrar na frente, vai ter o cunhado que vai entrar na minha frente e eu não vou entrar, entendeu? E aí eu falo, então existe essa coisa de ter que ser documentado, de tem que ser, até porque aí eu vou entrar em outra questão bíblica que Jesus vai dizer assim, ó, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir a lei, entendeu? Essa é uma questão que eu acho que, mesmo Jesus sendo simples, a gente hoje torna a coisa meio burocrática e, enfim, a gente vai ter que seguir. Eu não sei se eu estou certo no meu pensamento, vou deixar os irmãos também dar a opinião deles aí, e depois eu volto aqui para falar mais coisas, até uma coisa que aconteceu comigo hoje e eu vou precisar de auxílio. Muito obrigado, mas foi importante você falar. E antes do professor Wilton falar, como o professor Hilton sempre fala, tem assuntos que são muito mais profundos, né, professor Hilton? Muito mais profundo. Quando entra nessa questão de casamento, então, é, 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 nós já aprendemos aqui a respeito, quem fez aqui curso de juiz de paz, etc., sabe que em um tempo muito próximo, o cristão não tinha certidão de casamento. Um tempo muito próximo, 1950, o cristão não tinha certidão de casamento. E aí, como é que faz? Como é que faz? O cristão não casava. Quem casava, o cristão que eu digo protestante, né? O cristão protestante não casava. Só os católicos que se casavam tinham direito à certidão, porque a Igreja Católica que dava a certidão. Então tem todo esse processo, mas isso é interessante que você falou, e eu queria, se o professor poderia falar algo a respeito, e logo após abrir para os irmãos falarem mais algo sobre o que foi falado aqui, por gentileza. Por favor, professor. Uhum. Esse apontamento do irmão Cristiano é interessante. Os exemplos que ele deu, os irmãos podem notar que são exemplos da sociedade. A questão documental é uma questão para a sociedade, né? O exemplo que ele falou do hospital, do reconhecimento, para que ele possa fazer alguma coisa, tudo isso está na esfera humana. Então, o documento ele é humano e a atuação é humana. Então, por que a gente aconselha a pessoa que pode tirar, fazer uma cerimônia, ou tem cerimônia que é feita junta, né, a religiosa e a civil, por que a gente aconselha a fazer? Até para ela evitar alguns tipos de problemas, como ele citou. Agora, diante de Deus, a união ela já é feita, né? Porque tanto no tempo bíblico não tinha documento, se você observar, o documento que era exigido era a certidão de divórcio, né?
Porque a mulher era a posse do homem. Então o homem ia lá, dava o dote, comprava a mulher se tornava posse do homem, e a única forma de provar que ela não pertencia mais àquele homem era através da certidão de divórcio, que está lá em Deuteronômio 24, e Jesus trabalha isso lá em Mateus 19, né? A carta de divórcio. Então, o documento que se tinha era esse. Não tinha uma certidão de casamento que nós conhecemos hoje. O irmão Isaías bem colocou que, até pouco tempo atrás, como o país era considerado como um país católico, né, os protestantes, no caso, eles não tinham nem certidão de nascimento, nem certidão de casamento, nem certidão de óbito. Então, isso não quer dizer que não existiam pessoas que nascessem, casassem e morressem. Existia. Elas só não eram reconhecidas pelo Estado. Mas isso, diante de Deus, não tinha problema. Então, é isso. A certidão, o documento, ele serve na questão da sociedade. Então, você, para evitar problemas, para ter esse exemplo muito bem dado pelo irmão Cristiano, às vezes você tem que estar ali com a pessoa, com o seu cônjuge, e você não vai poder fazer algo por não ter um documento ali, embora se acionar um advogado, tem aquela questão toda, né, do tempo que você já vive, da união estável, enfim. Mas para evitar tudo isso, para ser uma coisa mais prática, o que a gente aconselha? Procure um registro, procure você regularizar isso diante da sociedade, até para você evitar dores de cabeça. Agora, diante de Deus, a pessoa que foi lá e ela assumiu uma outra pessoa, e ela já está num relacionamento, diante de Deus está casada. É o que a gente sempre aconselhava lá em Xerém. Os meninos vinham sempre com aquela questão, vou começar a namorar aquela moça, eu posso ter relacionamento sexual ou não? Era sempre a pergunta que é feita. E a gente fala assim, não, isso pra gente não tem importância. Aí arregalava o olho, né? Porque fala assim, porque você já tá indo lá e não tem, na Bíblia não tem esse namoro como a gente entende hoje. Eu namoro para depois ficar noivo, para depois casar. A gente só falava o seguinte, você tem condição de sustentar a sua namorada? Aí espantava de novo. Como assim sustentar? Sustentar, porque você tem lá na casa dela, não tá? Então você vai ter que começar a arcar com as coisas dela. Ou você só quer ir namorar e deixar pro pai cuidar? Então, isso aí chamava as pessoas para uma responsabilidade muito grande. Porque a gente não se preocupava mesmo se a pessoa está tendo um relacionamento sexual ou não. Porque a gente falava, você já está indo lá na casa do pai dela, ou da mãe com quem ela vive, né? Ou se é sozinha tal, você já está assumindo um relacionamento. Ou você está pensando só que é ir lá, ir para um cinema, ir para um estádio de futebol, pagar uma pipoca, depois você devolve? Não. Diante de Deus não é isso. Quando você já assume um compromisso diante de Deus, aquela pessoa já está sob a sua responsabilidade. Porque é assim, não tem, na Bíblia não tem esse papo de ficar namorando para depois noivar, falar, ih, não deu certo. Aí separa. Não, não tem isso não. Você está assumindo uma pessoa, né? Então isso não é brincadeira. Então você vê, ao mesmo tempo que a gente não se preocupava com o que preocupava todo mundo e preocupa, que é só questão sexual, a gente já trabalhava essa questão do relacionamento de você ir lá e assumir uma pessoa. A responsabilidade. Tendo papel ou não. Você já está indo lá para quê? Só ficar beijando, apertando a pessoa? Não. Você está fazendo isso, diante de Deus, você já se relaciona com ela. Aí isso cria uma questão da responsabilidade que o irmão Isaías falou. Aí a questão de regularizar diante da sociedade é uma outra coisa. Então a pessoa quer chegar e... Não, eu quero sim. Tá bom. Porque tem vários casos que vão surgir, tem questões até financeiras envolvidas, os irmãos sabem os vários exemplos, mas a gente sempre aconselha, você não quer ter problema na sociedade, você vai lá e regulariza. Agora, não pense porque você não tem o papel que você não está casado e que você pode viver de qualquer jeito, que daqui a pouco você pode abrir mão da pessoa. Não, diante de Deus, você já tem um relacionamento, você só não tem um papel na sociedade. E hoje em dia está até... Teve até um irmão, né, que comentou com a gente que não são mais nem 5 anos, né, que o papel já reduziu já o tempo. Então é isso, é a questão da consciência. É a consciência que conta. Professor, ainda tem uma questão ainda que sempre nós estamos aqui na nosso bate-papo, nossa resenha, nossa aula, seguindo o princípio da simplicidade de Jesus, que é o Exato. texto que nós lemos, certo?
Os Certo. porquês. A simplicidade dele faz com que os religiosos criam os porquês, né? E os religiosos, ele fala, se você não tiver um sacerdote para abençoar a tua comunhão, você está fora. Se você não fechar, parar de trabalhar onde você trabalha, você está fora. Se você trabalha, se você não toca numa banda, você fez faculdade de música, você fez faculdade de música durante 4 anos da tua vida, estudou, como o enfermeiro faz faculdade, como o médico faz faculdade. Aí você vai tocar numa banda musical que não seja cristã, você tem que largar. É sempre o complicador. Não, você tem que tocar só para Jesus. Você tem que tocar. Se você não, você trabalha com o quê? Não, eu trabalho levando meninas para uma boate. Eu sou um motorista de confiança e eu levo meninas que só se relacionam com empresários ricos. Eu pego elas e levo elas até o empresário para elas namorarem lá e ganhar o seu dinheiro. Não, você não pode fazer mais isso, dirigir para elas, porque você não pode. Normalmente, quando chega na liderança dessas religiões, acontece isso. Mas ninguém fala, não, a igreja vai te bancar, vai pagar o colégio do seu filho, a igreja vai pagar a escola dos seus filhos, a igreja vai. Não, não. É só mandar você parar e orar que Deus vai fazer o milagre, né? Deus vai fazer o milagre. Está entendendo? Então, sempre na linha que nós estamos aqui, eu gostaria de abrir para os irmãos em cima do texto, né? Dessa tranquilidade que Jesus teve em curar aquele paralítico e o susto dos religiosos. Quem é ele para perdoar pecados? Né? Por favor, vamos participar. Chegou a irmã Ângela Pereira aí, o Wilton. Seja Sim. bem-vinda, irmã Ângela Pereira. O Cristiano tem mais uma fala. Por favor, Cristiano, fique à vontade. Não, só vou falar. Não, depois eu vou voltar no meu assunto, só em cima do que o irmão Wilton falou aí, que o mestre, o Isso. pastor, o professor falou. Essa questão eu entendo perfeitamente e eu acho muito louvável essa questão de que a gente realmente viver nessa simplicidade, dessa coisa tranquila, porque realmente a Bíblia não vai falar nunca de uma carta de uma certidão de casamento, e sim uma certidão de divórcio. Mas quando alguém chega para ele e pergunta assim, mestre, posso casar? Posso casar não, posso ir na casa da fulana, namorar com a fulana né, e aí não tem esse tempo, né, do noivado, do casamento, sim assumir a pessoa, porque realmente hoje em dia está muito fácil, né? Hoje em dia a galera não está mais namorando, né? A galera está se relacionando no mesmo dia, né? E aí a galera não está. Então, aí eu vou partir para o lado, não sei se é o religioso, mas eu acho que é o lado, né, cristão da coisa ser feita da maneira correta. Eu penso o seguinte, e aí eu preciso que o irmão me corrija se eu estiver errado. Eu penso o seguinte, eu penso que tem que existir o tempo de conhecer para poder se relacionar, para poder, então, assim, construir uma vida, porque senão, o que acontece? O jovem hoje chega assim e fala assim, ó, vou lá na casa da fulana, eu tô orando pela fulana, tô querendo ficar com a fulana. Aí como ele falou, você tem condições de assumir a fulana, você tem condições de bancar a fulana? Ah, não, mas eu ainda não tenho. Ou eu estou tentando, estou buscando trabalho, não sei o quê. Então, quando você tiver o trabalho, quando você tiver condições, quando você tiver uma casa, você vai lá. E a galera não quer mais esperar esse tempo, entendeu? E a galera quer resolver a questão, né, fisiológica dela no ato. Então eu entendo que quando esses pastores, os pastores de hoje falam assim, não, vai orar, eu acho que é muito mais por esse rapaz que precisa, ou por essa moça que precisa ter esse time de parar para analisar e pensar. Porque muitas das pessoas não pensam como nós, hoje mais maduros, pensamos. Porque é hipocrisia da minha parte falar que eu um dia não pensei assim, entendeu? Seria muita hipocrisia da minha parte achar que assim, não,
Eu sempre pensei que eu tinha que ter grana, condições financeiras, não. Eu pulei etapas, né? Eu fui lá, resolvi minha questão fisiológica, depois eu fui pensar em assumir alguém. Entendeu? É, Eu não sei boa, se a Hum. questão dos boa, boa, pastores boa. estão certas ou estão erradas. O Cristiano está falando isso aí, gente, o professor Hilton. Eu estou lembrando de um amigo que eu tenho em comum com o Cristiano Uhum. e com o Hilton também, um amigo que é músico, não vou citar o nome dele, que Sim. ele estava numa reunião da igreja, né? Na época ele estava na Assembleia, com vários jovens, né? E tinha uma senhora que era uma idosa que aconselhava. E uma das meninas que estava sentada, professor Hilton, falou assim: eu procuro, não sei se você sabe dessa história, eu procuro me manter pura, me manter purificada para um dia arrumar um rapaz e me casar. Uhum. E eu quero me casar com esse rapaz que está comigo. Por isso que ele só faz sexo anal comigo. Ele só Exato. faz sexo anal comigo e eu quero me manter virgem para isso. Ela fala isso, assustou todos os jovens, inclusive esse amigo nosso, Cristiano, que estava ali como um dos líderes dos jovens. Ele arregalou-se um olho, sabe? Arregalou. Aí depois tiveram que explicar para ela, entrar nos pormenores, em particular com ela, porque ela, inclusive, ela era filha de uma liderança da igreja, da irmã do ciclo de oração, etc. Ela era a tal da levita, como falam erradamente, né? Então, muito interessante o que você falou. Por, por favor, professor. Exatamente. Essa palavra, né, que o irmão Cristiano falou que as pessoas comentam, eu quero conhecer. Aí você fala, mas o que é conhecer? É saber quem é, isso aí você conhece através de uma conversa, né? É, E eles usam essa questão do conhecer para namorar, para beijar, tal. E aí a gente entende que as pessoas têm esses desejos, mas é que tá. Aí cai nesses extremos, como o Isaías falou. Não, a pessoa ela não pode se relacionar. Aí ela pode tocar. Tem esses casos aí que ele falou, esse exemplo que ele deu acontece bastante. Isso aí talvez choque algumas pessoas, mas isso hoje em dia, não só hoje em dia, já há algum tempo, mas isso é normal para muitas pessoas, por incrível que pareça, porque para elas o virgem é só o ímen, né? Então pode tocar, pode beijar, pode apertar, porque aí tá virgem. Aí você fala, mas você quer um tempo para conhecer o quê? O que você mais precisa conhecer dessa pessoa? O que fez você se interessar por ela? Você já não sabe como que ela é, o que ela faz, quais são os planos de vida dela, o que precisa amadurecer ainda mais para você já assumir. Mas na realidade é isso, ele quer namorar, ele quer sentir, quer viver aquele tempo, não quer esperar, como o irmão Cristiano falou, a pessoa ter as condições para já assumir, para ter um casamento. Não, ele quer viver ali naquilo lá. Então, é uma coisa que não bate, porque quando você vai para o texto bíblico, não tem mesmo esse período que a gente dá aí. Aí tem igrejas que tentam colocar uma regra. Eu lembro lá que na Deus e Amor era 1 ano de namoro, noivado e casamento. Não sei se Isaías lembra disso. Se é. você conhecesse uma menina, você tinha que comunicar lá ao pastor e dentro de 1 ano que você está ali assumindo, você já tinha que namorar, noivar e casar. Senão você era excluído da igreja. Por quê? Da onde que tirou 1 ano? Não tem base bíblica, mas era uma regra que eles tentavam colocar. Então, como não tem esse direcionamento bíblico, aí vai criando as regras, como foi colocado aqui no texto. Colocaram uma regra, 1 ano, aí você questiona, mas aonde que está vindo isso aí? Não, isso aqui é que a gente entende que é o tempo necessário para a pessoa casar. Não tem base bíblica. Porque tenta colocar na Bíblia algo que não tem, que é a nossa sociedade aqui hoje, que o cara chega, namora, noiva, aí chega lá, não deu mais. Como não deu? Você não conseguiu enxergar. O que você enxergou agora que você não enxergou antes? Então é algo muito amplo isso aí. Essa questão é bem interessante mesmo. Amém, amém. E nós não podemos sermos hipócritas de não entender que na época deles, se eu estivesse lá, eu também teria a mesma atitude deles. Quem é esse É, cara que está curando? Quem é esse cara que não está indo lá no templo fazer o que está escrito na Bíblia? exato. Olha só que loucura. Quem é esse cara que está fazendo coisas que não está escrito no livro sagrado?
não é? Exato. Que na Bíblia dizia o quê? Tem que ir no templo. Na Bíblia dizia o quê sobre o leproso? Não pode tocar. Na Bíblia, né? Que paralítico fica alijado Sem daquela dúvida. comunidade, etc. Então, esse cara chamado Jesus que apareceu, ele veio quebrando todas essas dificuldades, essas barreiras e fazendo melhor, trazendo o bem, aliviando as dores, não é isso? Fazendo que o propósito principal que foi a vinda do Messias, a vinda do Cristo para a humanidade. Mas vamos lá. Mais alguma pergunta? Já chegamos a 10 horas e tem uma coisa. O Cristiano quer colocar algo, né, Cristiano? Uma dúvida, não é isso? Uhum. A respeito. Não sei se o Arnaldo quer falar, se Ronaldo quer falar. A irmã Ângela quer falar, a irmã Cissa quer falar a respeito do tema que nós estamos conversando aqui, que é o milagre de Jesus na cura daquele paralítico, quando aqueles 4 amigos dele levaram aquele homem até Jesus, passando pelo teto daquela casa e causando aquele escândalo, né? Jesus causando aquele escândalo nos religiosos, simplificando tudo. Se não tem ninguém a respeito mais desse tema, o irmão Cristiano fica à vontade para nós. De repente, a tua dúvida, Cristiano, que você vai colocar, nós vamos aprender. Por favor. Primeiro, eu quero dizer aí a respeito do que eu estava falando anteriormente, é dizer que na simplicidade de tudo, Jesus vai dizer assim, ó, é melhor se afastar do que viver se abrasando, né? Porque hoje em dia a galera vive no abrasamento. Então Jesus é muito simples, ele vai dizer, ó, se afasta. Para viver no abrasamento, melhor se afastar. Paulo vai dizer, é melhor fazer como eu faço. Viva sozinho. Porque se não der para viver no pecado, meu amigo, vai viver sozinho. Bom, mas saindo dessa questão aí, senão a gente vai fugir muito do tema. Hoje eu tive num hospital. Até peço aos irmãos que orem, por favor, que antes de vocês deitarem, enfim, fazer essa oração da noite, se não sei se já fizeram, mas que inclua o nome da minha prima, o nome dela é Ana Cristina Santos, Souza Santos, na verdade, Ana Cristina de Souza Santos. Ela está acamada, está com uma enfermidade em estágio terminal, ela tem 44, vai fazer 45 anos. Ela é jovem, muito jovem, e ela está acometida de um câncer há 1 ano. E ela está no estágio terminal. E hoje eu fui visitá-la e eu saí de lá muito, muito, muito impactado. Crendo num Deus que cura, crendo num Deus que pode fazer milagre. E eu saí de lá meio que me perguntando por que que eu, junto com as minhas orações, por que que o Senhor não me usou como o Senhor usou Pedro, como o Senhor usou Paulo, que a sombra curava, sabe? Que Pedro que simplesmente falava, eu não tenho nada para te dar, mas tudo que eu te dei, eu te dou, levanta daí e anda. O próprio Jesus dizia assim, ó, milagres maiores do que os meus vocês farão. E eu saí de lá chutando parede, falando que eu não aceito ver a minha prima nessa situação, ela é muito jovem, eu queria que ela visse os netos, que ela visse os filhos casar, enfim. É algo que realmente mexeu muito comigo, mas continuo crendo num Deus que pode tudo, que faz milagre. E se ele não fizer, ele continua sendo Deus. É isso. Por E assim, favor. por que que a gente não consegue hoje consegue fazer, professor, concretizar aquilo que o mestre, o maior mestre de todos, que é Jesus, deixou para gente? Por favor, professor, uma Mais boa um por... pergunta e se possível, usa também os textos que o irmão Cristiano usou, se está no contexto, etc., do que nós estamos conversando, por favor. Boa pergunta, Cristiano. Sim, sim. A gente, quando se depara com o texto bíblico, de fato, dá a intenção que
aonde tinha um enfermo, a cura já se realizava. Mas não é bem assim, né? A gente sabe que Jesus curou muitas pessoas, os discípulos curaram. E o caso de Dorcas, que foi citado aí, foi um caso só que Pedro fez isso, né? De ressuscitar uma pessoa. Havia ali os irmãos que estavam morrendo, e a maioria, assim, todos, com exceção de pouquíssimos, eles não ressuscitavam, né? O próprio Jesus, tinha pessoas ali que morriam, ele não ressuscitava. O caso de Lázaro, ele foi lá e ressuscitou. Então, nosso papel é, de fato, é orar. Como o irmão pediu, a gente vai orar por ela, crendo que o Senhor é poderoso para curar. Agora, a soberania de Deus, ela está acima disso. Por quê? As pessoas, elas vão morrer de um jeito ou de outro, seja através de uma enfermidade, de morte natural, de um acidente. A morte, ela vai chegar, né? A não ser que a gente esteja vivo por ocasião da volta de Jesus. Do contrário, todos nós aqui vamos morrer, né? Uns vão morrer de uma morte mais tranquila, outros vão morrer de uma morte mais dolorosa, enfim. Esses caminhos a gente não conhece porque isso faz parte da soberania de Deus. Você vê que o profeta Eliseu, ele morreu de uma doença, mas os ossos dele chegaram a curar uma pessoa. E a gente tem que entender isso, porque nem todas as pessoas da época de Jesus foram curadas. Nem todas as pessoas da época de Paulo foram curadas. O próprio Paulo, que via fé nas pessoas para ser curada, ele chega diante de Timóteo e fala para Timóteo tomar água misturada com um pouco de vinho por causa das frequentes enfermidades que ele tinha no estômago. Paulo também vai dizer... Eliseu, Oi? Eliseu também. O Paulo vai dizer acerca de Trófimo, que ele deixou doente, né? Ele não fala que ele orou por ele, ele fala que ele deixou ele doente lá, quase à beira da morte. Então é isso, o nosso papel é orar, crendo que o Senhor cura, que ele é aquele Deus que ele opera, ele é o Senhor que sara, nós devemos ter essa fé. Agora, se ele resolver levar a pessoa através da enfermidade, nós temos que descansar na soberania dele. Por mais difícil que possa parecer, por mais assim absurdo que possa parecer, acontece. Porque se fosse assim, nenhum cristão morreria, né? Era só a gente chegar e orar para a pessoa ressuscitar. Mas essa não é a realidade. Então, tem casos que a gente vai orar e a pessoa vai ficar curada. Tem casos que a gente vai orar e a pessoa vai partir. Então, o nosso papel é orar crendo, né? A gente vai pegar o nome dela aqui direitinho, vamos orar e vamos crer. O Senhor é poderoso para curar. Eu conheço uma pessoa que ela faz parte aqui dos nossos estudos, às vezes ela participa, é a irmã Aileen, né? Que é lá do Rio Grande do Sul. Ela teve um caso de câncer gravíssimo, que parece que só tinha 3% de chance de sobreviver. E ela está aqui, está totalmente curada. Muitas pessoas diziam que ela não ia sobreviver, e ela acreditou, creu, pediu as orações e está aí curada. Está aí curada, já passou o período lá, né, que fazem as análises. Os médicos falam, parece que você nunca teve nada, você está com uma saúde, ela tem 40 anos, os médicos falam que ela tem uma saúde de uma pessoa de 20. E está curada. Agora, outras pessoas que a gente orou não foram curadas. Então, eu entendo esse conflito que ficou no Cristiano. A gente, quando vê uma situação dessa, a gente fica abalado mesmo, mas nós temos que entender que tem uma soberania divina aí. O nosso papel, com certeza, é orar e crer. Agora, o agir é do Senhor. Eu volto a dizer, Jesus não curou todas as pessoas da sua época. Se a gente olhar lá, pessoas morriam na época de Jesus. Paulo também é a mesma coisa. Pedro também é a mesma coisa. Tem discípulos que morriam ali, né? Eram presos e morreram. O próprio Tiago, antes de Pedro. A expectativa é que Pedro morresse como Tiago morreu. Só que olha que interessante. Um morreu. Aí o outro estava preso, a igreja orou, ele foi liberto. Aí as pessoas podiam perguntar, será que Pedro é mais importante que Tiago? Não era, né? Isso são os desígnios de Deus. Estevão era um homem que estava cheio do Espírito Santo e morreu. O Senhor não deu livramento para ele. Já João não do Batista. livramento do Senhor. Então, essa soberania de Deus é algo muito misterioso, que a gente nunca pode condicionar a fidelidade de alguém, a fé de alguém, porque não é assim. São os João desígnios Batista, professor. João Batista. misteriosos, né? João Batista, exato. Eu citei, aqui nós não usamos muito exemplo do Velho Testamento, mas eu citei
Eliseu, porque Eliseu ele fez o dobro É, de milagre que Elias fez, né, professor? E a sim, Bíblia diz que ele morreu da doença que ele contraiu. Não é exato, isso, Eliseu? ex- exato, Mesmo ele tendo mais milagre do que Elias. Olha que loucura. Mas vamos exato. orar sim, o Cristiano. Alguém Porque a mais? gente, na verdade, aí você sai assim, que eu fiz de errado? O que eu tenho feito de tão errado que eu não consigo chegar a esse nível, sabe? Eu queria chegar ao nível de poder passar também a sobreculpa, porque eu olho para esses homens do passado e falo, eles eram homens igual a mim, pecaram igual a mim, fizeram, e eu queria chegar nesse nível, sabe? A gente fica, né? Às vezes com a cabeça ali martelando. Claro que eu sei também que é todo o processo eu estou vivendo da dor, e aí você quer de alguma maneira tentar sarar aquilo ali, tanto da pessoa, para que a tua consciência também possa estar num nível mais, não sei se elevado seria a palavra certa de dizer, mas você queria estar naquele nível ali dos homens do passado, sabe? De dizer assim, poxa, eles foram um homem igual a mim, e, enfim, eles cultuaram o mesmo Deus que eu cultuo, eles buscaram o mesmo Deus que eu busco, por que eu não consigo? Eu tenho que conseguir. Então, mas é como eu falei também, e como o Heleno está falando, eu continuo Soberania. tentando mesmo se as minhas orações não forem aquilo que eu desejo, que o desejo de toda a família não aconteça, ele não vai deixar de ser Deus, não. Ele vai continuar sendo Deus soberano sobre todas as coisas, Amém. porque bom, perfeito e agradável é a vontade do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos, aproveitando essa questão dessa oração, não esquecer da nossa irmã Jacira, né? O irmão deve ter sentido a falta dela aqui. Ela está passando por um processozinho também, e com certeza nós vamos orar por ela, para que Deus possa fazer o melhor, que é curando-a também, tá bom? Isso. Louvamos a Deus, são 10h11. Nós temos estado muito preocupados com o horário, porque quando o vídeo é de 1h40, 1h30, o povo fica meio desmotivado para ver. Então, nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Eu queria pedir, por favor, que o nosso irmão Arnaldo orasse por essa prima do irmão Cristiano. Qual o nome dela, Cristiano? Cristina Santos Souza. Ana Cristina, Cristina, a Ana Cristina Cristina de e a Jacira. Por favor, Arnaldo, tá bom? Peça ao Ela, Senhor, por favor, para ele fazer um essa milagre. Ana, Ana Cristina, ela é cristã, evangélica, ela é é, evangélica. Ela mas está tá mais internada? de, tá internada. Ah, tá. Mais de 20 anos de evangelho. Vamos orar, É, por favor, Arnaldo. esse momento é propício, né? E a palavra que eu ouvi hoje na igreja fala sobre isso, sobrenatural de Deus, né? Esse sobrenatural de Deus, a vontade permissiva de Deus, e o Cristiano está falando sobre isso, né? O pastor pregou sobre 5 pães e 2 peixinhos, né? Com uma maneira totalmente diferenciada que ele pregou, sabe? Vamos orar assim. Mas é muito Amém. propício isso que eu ouvi hoje, caramba, entendeu? Porque lá em Jeremias 29:11 vai falar, né? Entendeu? Eu é que sei, né? Pensamentos, né? Tem a vosso respeito. A gente pensa que Deus é um humanoide, né? Como nós, entendeu? Mas ele é, como você falou, Cristiano, é soberano. A vontade dele a gente nunca vai saber. Os pensamentos de Deus nunca vai saber, entendeu? Mas que é difícil, a gente fica nessa, né? Se busca, a gente é cristão, está na presença e tudo, porque né, tantos homens na Bíblia, né, que fizeram o sobrenatural, entendeu? Amém? Vamos lá. Amém. Amém. Deus eterno, graças te damos, te louvamos, bendizendo o teu nome. Ouvis aí a Oh, tua Senhor, serva, Pai. Só tu sabe que vai no coração da tua louvamos, serva. Eu louvo e glorifico o teu nome, porque tu trabalha no nosso coração, Pai. Às vezes a gente pensa que nós nos conhecemos, mas só tu conhece, que vai no mais profundo do nosso coração. Porque nós somos feitura sua, Deus. Foste tu que nos formaste.
Então eu te suplico e te rogo que o teu poder, a tua glória venha a ser manifestado na vida da tua serva, Pai amado, Aleluia. que se encontra Deixa ela acamada. sofrer Nós um não pouco. sabemos o que tu tem para a vida dela, não sei os planos do seu sobre a vida dela. Oh, Jesus. Não sei se vai se terminar por alguns dias ou se vai se prolongar por muitos, muitos anos, mas nós te suplicamos nessa oportunidade. Estamos aqui, Pai. Por Estamos aqui favor, debilitados, dependendo totalmente do teu poder, da tua glória. Tu possa, de uma maneira sobrenatural, Pai, através da vida da tua serva, ó Pai, derramar a cura, Pai. Porque através da vida dela, através de sobrenatural, ela pode também, Pai, alcançar outras vidas para o teu reino, Deus, usando verdade. dessa enfermidade. Nós oramos, Pai amado, certo que teus ouvidos estão inclinados. A nossa oração que está vinda do nosso mais profundo coração para o teu coração, Pai. Mas com certeza é a sua vontade que prevalecerá sempre, Pai. Nós oramos dessa forma, no nome e pelo sangue do teu Filho, nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. 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 Eu queria lembrar os irmãos da contribuição, tá? Da vida do nosso professor Wilton. Não esqueçam. Muita gente me liga pedindo o número da conta dele. Aí eu dou em particular para a pessoa. Não esqueça de abençoar o servo do Senhor pelo alimento. Hoje uma pessoa falou comigo: poxa, professor Hilton, bota tanto alimento lá espiritual no grupo. Eu falei: é verdade. Vai salvando lá. A pessoa está imprimindo, Hilton. A pessoa está imprimindo tudo. Que ele gosta de ler depois e anotar tudo. Ele anota Sim. tudo. Então é bênção. Deus está te usando e muitas das vezes eu creio que você deve pensar: meu Deus, você tem essa maturidade de entender que isso vai ficar para a história, né? Você já vive isso, pessoas que tu nunca viu, fala: cara, que é aquele Pô, estudo e eu tal. coloquei um PDFzinho pro professor, você viu? Eu Né? gostei, Gostou? gostei. Esse PDFzinho aqui é um livro do fundador da Igreja Nova Vida, né? O bispo Roberto Macalester. Dinheiro, um assunto altamente espiritual. Você não vai Coloquei lá, acreditar, senti o desejo de coração de deixar. você não vai acreditar. Eu tinha comentado desse livro naquele dia, você acredita nisso? Sério mesmo? Sério. Caramba! Que livro é Tremendo isso esse? Eu aí, tá quero vendo? ver. E eu não É a tinha PDF. sobrenatural de Deus aí, ó. Aí eu cheguei e mandei lá pro grupo lá de Xerém. O assunto lá foi É, esse. O Lohan tava falando sobre ofertas, eu comentei sobre esse sim, livro. Aí você mandou, eu falei, ó, muito esse aqui é bom. o livro que eu tinha comentado. Eu falei, poxa, chegou em cima. Muito bom. Muito bom, muito bom Qual esse é o livro. nome do livro? Sobrenatural de Deus? É. Oi? Qual é o nome do livro? Dinheiro, um Dinheiro assunto altamente espiritual. altamente espiritual, né? Tá lá no Telegram. Eu botei lá no Telegram. Hum, Tá Amém. bom. Então amém. vamos terminar essa resenha boa, mas eu agradeço a vida do professor e de vocês que estão aqui presentes. Eu não sei quem é a irmã Ângela Pereira, não sei se o Hilton conhece. É a irmã Ângela lá aqui de Caxias, eu conheço. É uma irmã Amém. muito abençoada no estudo, sempre tá Seja comigo. Amém. bem-vinda, Ângela. Seja bem-vindo. Que vocês possam estar aqui na próxima quinta-feira, é, é, participando, pela glória de Deus, aqui desse estudo. Deus é maravilhoso. E concluindo aqui, para terminar, são 10h17. Ontem eu estava na igreja, ontem não, segunda-feira eu estava na igreja, o Hilton, que se reúne aqui em Bento Ribeiro, e um dos líderes de nosso lar, ele estava falando a respeito da maturidade do cristão. E teve um momento que ele falou assim: não vejo, eu não tenho perspectiva nenhuma na minha esposa, nos meus filhos, em você, Isaías, em ninguém aqui. Eu não tenho perspectiva em vocês. Vocês podem errar comigo, que a forma de tratar vai ser a mesma. A minha perspectiva está em Cristo. Amém. Eu não tenho perspectiva. Vocês podem me trair, errar comigo, como muitos aqui já erraram, mas não vai me abalar em nada, porque eu já estou condicionado a isso, a Sim, amá-los sem se importar com o que vai acontecer. exato. E isso é interessante, porque eu me pesei, né? E muitas das vezes você é criticado até pela esposa, por alguém. É. Vai de novo, vai falar com ele de novo. Amor,
Deixa, amor. É ser humano. Isso. Então, que nós possamos ficar com esse ensinamento. Amém. Glória a Deus. Amém. Simples, né? Quando você olhar para o Isaías, quando você olhar para o Hilton, para o Cristiano, para o Arnaldo, para a irmã Ângela, para a irmã Cici, para outros, não fica com essa perspectiva aqui. Não. Porque nós somos Exato. falhos. Nós somos Glória a falhos. Deus. E vamos amar, amar e amar. Fiquem na Amém. paz. Que Deus abençoe a todos. Amém. Beijo Deus no coração abençoe. de todos. Vamos lá agora na cantina Amém. com o salgadinho que o Cristiano trouxe Amém. e o suco que o Arnaldo trouxe. Maravilha. Amém? Tudo de Vamos lá bom. atrás na cantina.